Bom, pessoal, agora nós vamos... eu vou apagar isso aqui, a gente vai fazer mais... Vou dar mais exemplos de frações de uma quantidade na próxima aula, para a gente fazer mais exercícios, né? E também mandei umas atividades no REP da semana que vem. Não, dessa semana, né? Que foram. Só não deve ter chegado ainda a meta, mas essa semana já tem para vocês realizarem aí algumas frações nas aulas programadas. Então, vamos lá. Agora nós vamos estudar história. E eu só quero fazer uma correção, antes da gente fazer uma outra atividade, uma correção das páginas que a gente não corrigiu ainda. Já tinha sido solicitado, mas nós não fizemos a correção. Lá da página 278, que ficou faltando fazer a correção. Nós iniciamos, mas acabou que não deu tempo de fazer toda a correção. Nossa, gente, como que tá ruim essa internet hoje, hein? Não sei aí pra vocês. Mas aqui em casa tá bem ruim. Qual é a página? Qual é a página? Quero projetar com vocês a tela, mas não tá abrindo de jeito nenhum. Qual é a página, professora? Então, vamos lá. O duro de fazer a aula seguida, só que eu não consigo montar tudo. Eu fico com muita coisa aberta no computador, ele não funciona direito. E aí, para deixar para depois também, demora um pouquinho. Mas, enfim. Então, lá na página 278, nós temos uma tabela dos principais produtos exportados pelo Brasil, né? Em porcentagem. Então, aparece ali o café, o açúcar e o algodão. E nos anos em alguns períodos. Então, o primeiro período de exportação é de 1821 até 1830, aí depois vai de 1831 a 1840. São décadas, né? A cada 10 anos, então, foi feita essa tabelinha para mostrar os produtos exportados pelo Brasil a cada 10 anos. No caso do café, ele começou a exportação com 18% dos produtos que eram exportados pelo Brasil era café. E aí o açúcar era 30% e o algodão 21%. Esse número do café aumentou nas próximas décadas, né? Enquanto o número de café, a quantidade de café diminuiu, né? E o algodão também teve uma diminuição. Depois ele teve uma alta, mas acabou não chegando à mesma quantidade que era exportado no início dessa tabela aqui, do ano de 1821 a 1830. E aí tem algumas perguntinhas aqui. Está perguntando, então, quais foram os 2 produtos que foram mais exportados nos anos de 1821 até 1830? E aí nós podemos observar aqui, não estou na página, mas aí só um pouquinho. 278. Nossa, depois que não está projetando aí. Só um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Página 278, para quem entrou agora. Eu preciso que vocês abram os vídeos para eu acompanhar, para ver se estão
acompanhando, que observação acompanhando. Então, vamos lá. Então, aqui nessa tabela, a gente pode observar que nos anos de 1821, o número que aparece em maior porcentagem, né, o maior número, é o 30. Então, isso significa que o açúcar foi o mais exportado, né? Só que está perguntando quais foram os dois mais exportados. Então, nós podemos ver que depois do açúcar, nós temos, então, o algodão. Então, os dois mais exportados entre os anos de 1821 e 1830 foi o açúcar e o algodão. Foi isso que vocês colocaram? Então, o açúcar e o algodão, na letra A, foram os produtos, então, mais exportados entre os anos de 1821 e 1830. E aí a gente pode observar o que aconteceu com a exportação de açúcar. Que a exportação de açúcar, ela diminuiu ao longo dos anos. Então, lá na letra B, que ao longo dos anos as exportações foram diminuindo. Já o café, que é a pergunta da letra C, ocorreu o contrário. Então, nós vemos que lá no início tinha apenas 18% das exportações correspondia ao café, e na próxima década já foi para 44%, aí baixou para 41%, aí 49%, 45%, 57%, e em 1890 estava com 61% de todos os produtos brasileiros exportados, então 61% era café, mais da metade da exportação, né, dos produtos exportados pelo Brasil, era café. Então, enquanto a exportação de açúcar diminuiu, a exportação de café, então, ao longo dos anos, ela teve um grande crescimento. Ela aumentou, né? E aí, do total de exportações brasileiras, qual que era a participação do café em 1821 a 1830? Nós podemos ver aqui que o café, ele representava 18%, né? Era 18% da participação. Já em 1881 a 1890, passou então para 61%. Então, por isso que teve um aumento significativo, um grande crescimento na exportação do café, né? E aí, a partir de que período que passou a ser o produto mais exportado? Já logo na próxima década, né, dessa tabela aqui, nós vimos que ele começou com um número pequeno de exportação, mas já no ano de 1831 a 1840 teve esse aumento e passou então a ser o produto mais exportado, né? Então, no ano de 1840, entre 1831 e 1840, o café, então, passou a ser o produto brasileiro mais exportado. Essa é a correção. Essa página vocês já tinham feito faz um tempinho, já, a gente, bem antes das atividades avaliativas e tudo mais. E aí nós vamos, então, lá para a página 281. Antes eu vou falar rapidinho desses trabalhadores escravizados e o café. É ali na página 281. Então, naquela linha do tempo que tem na página 275, nós já falamos sobre essa lei Eusébio de Queiroz e sobre a lei do ventre livre. E o que significa essa lei Eusébio de Queiroz? Foi a lei, então, que proibiu o tráfico. Se vocês quiserem grifar, acho que era importante, tá? Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. E a lei do ventre livre, que concedeu liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidos a partir daquela data,
Não Então, mandou. com essa Vai libertação, com essa pressão em relação aos escravos, né? Uma pressão forte da Inglaterra em relação aos escravos, 279. os cafeicultores, os donos das fazendas de café, começaram então a comprar os escravos em outras regiões, né? No Nordeste principalmente. E diante dessa dificuldade de manter, né, de fazer o uso da mão de obra escravizada, alguns fazendeiros, então, começaram a estimular a vinda de imigrantes, né? E aí, aos poucos, esses trabalhadores escravos foram substituídos, então, por trabalhadores livres, né? Que vinham, então, de outros países em busca de melhores condições de vida, onde seus países, às vezes, estavam em guerra. Aqui nós temos, então, uma foto, né, de um grupo de imigrantes, parece que são asiáticos, não dá para perceber muito aqui, escravos na colheita de café, que está falando só, né? Aí, esses são escravos, então. Eu achei que fossem imigrantes, mas enfim. Professora, E você aí, existia a câmera naquela época? nós já falamos sobre esse assunto aqui. Então, por isso que eu não estou voltando. Na hora que eu expliquei sobre as leis, eu falei sobre esse assunto. E aí, então, esses movimentos, né, que desejavam o fim da escravidão foi mais frequente e pessoas de diversos grupos sociais, então, se uniram em busca de defender essa abolição da escravidão, né? E aí, no dia 13 de maio de 1888, o Brasil, então, o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão no Brasil. Muitos não queriam que ocorresse isso, né? Principalmente os donos de fazenda, mas não tinha como resistir, né? Então, essas pessoas, esses escravos, fugiram das fazendas. Ter escravos, então, tornava uma pessoa desmoralizada, né? E aqueles que se opunham à ideia deviam ser indenizados, né? E ai meu Deus, esses fazendeiros, eles não queriam, porque eles pagaram pelos escravos, eles queriam um trabalho gratuito de mão escravas, né? Porque agora eles teriam que pagar as pessoas para trabalhar nas fazendas. Aqui nós temos, então, uma imagem representando os escravos indo embora, né, fugindo de uma fazenda, e o senhor lá, o dono da fazenda, tentando segurar esses escravos, mas não tinha como acontecer, porque já era uma lei, já tinha sido definido, né? Já tinha sido abolida essa escravidão, então eles não tinham muito o que fazer. E aí, na página 281, também já foi enviada para a realização de atividades, eu só não tinha corrigido. Está pedindo, então, para você completar as lacunas com as frases. Essa aqui está bem facinho, até eu deixei aqui com a resposta do professor mesmo, que o movimento abolicionista reivindicava, então, o fim da escravidão no Brasil, que quem fazia parte desse movimento eram pessoas de diversos grupos sociais, não eram só os escravos, ou pessoas mais advogados, pintores, a classe artística, né? Jornalistas, escritores, políticos, todas essas pessoas se uniram, passaram a defender, né? Faziam parte desse movimento abolicionista. Então, todos de diversos grupos sociais as pessoas eram, né? E a lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu, então, o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Foi a primeira lei que iniciou, né, o processo de abolicionista aqui no Brasil. E aí está pedindo para formar frase na questão 2 com as palavras a seguir. Eu vou parar o compartilhamento e ver o que vocês colocaram. O que você colocou, Ellen, na 2? Pode falar. Eu coloquei assim: nas fazendas dos senhores existiam escravizados
tirei o áudio aqui, vocês vão falar, eu não vou escutar nada. E se já falaram comigo, eu também não ouvi nada, tá, gente? Porque estava no zero meu volume aqui. Pode falar, Ellen. Nas fazendas dos senhores existiam escravizados que tomavam conta que tomavam conta de cana-de-açúcar, algodão e café. Isso, muito bom. Mais alguém quer compartilhar? Pode falar, Gi. As fazendas de café precisaram de muitos escravizados após o crescimento de vendas. Pois o crescimento o quê? Após o crescimento de vendas. Ah, sim, entendi. Sim, porque o café ele se expandiu, né? Teve um crescimento, um aumento nas vendas, exatamente, nas exportações para outros países. E aí precisava de muita mão de obra se plantar mais café. Mais alguém quer compartilhar a frase? Alice? Você fez a atividade, Alice? O que você colocou nessa frase? Cafezais, mão de obra de imigrantes. Quem respondeu aqui alguma coisa? Ana Beatriz, Esther, Jéssica? Eu. Pode falar, Ellen. Deixa só a Gi falar, que já está com o áudio aberto, depois você fala, tá, Ellen? Pode falar, Gi. Os cafezais precisaram de grande mão de obra assim que chegaram muitos imigrantes. Utilizaram a mão de obra de imigrantes, né? Muito bem. Pode falar, Ellen. Os imigrantes portugueses que vieram para o Brasil precisavam de muita mão de obra para os cafezais. Na verdade, os portugueses não são imigrantes porque eles são os colonizadores, né? Mas tira só... Peraí, os imigrantes que vieram... Vamos rever essa frase aí. Porque eles não vieram como imigrantes, os portugueses vieram como colonizadores. Os imigrantes, eles vieram trabalhar nos cafezais. Então, os donos das fazendas de café usavam a mão de obra de imigrantes. Fala, dona Alice. Alice, você para de fugir da minha aula, hein? Eu vou aí te pegar, menina. Quem que tá aí atrás? A sua prima? Sim. Tá doida para assistir a aula também? Põe ela sentada aí do seu lado. Ela vem aprender aqui. Professora, essa eu não tinha feito. Tá. Então, vamos agora. Então, essa mão de obra como acabou a mão de obra escrava, eles começaram, então, os cafeicultores, os donos das fazendas de café, começaram, então, a usar a mão de obra de imigrantes. Então, eles queriam atrair os imigrantes para o Brasil. Então, pessoas que às vezes estavam no país passando por guerras ou por crises econômicas. Então, tinham agentes que falavam muito bem, vai para o Brasil, porque vocês vão chegar lá, vão conquistar terras, lá tem muitas terras. Só que, quando esses imigrantes chegaram aqui, eles viam que não era bem isso, né? Pode falar, Ana. Eu não fiz também. Qual era a resposta da primeira, da 2? Então, e aonde que você estava, moça? Que eu não te vi aí. A resposta da 2, você que vai criar a sua frase, é pessoal. Ela precisa falar das fazendas, do café, precisa ter essas 3 palavras. É só falar a respeito do trabalho escravo nas fazendas de café, né? Então, qualquer frase que você colocar que estiver falando sobre as fazendas de café e sobre o trabalho escravo, né, os escravizados, as pessoas que eram escravizadas para trabalhar nas fazendas de café, vai estar correta. A mesma coisa acontece com a segunda frase. A segunda frase precisa lembrar que os cafezais eles utilizavam a mão de obra de imigrantes após o fim da escravidão, né? Aí qualquer frase, isso aí é pessoal, cada um tem que colocar a sua. Pode falar, Esther.
Só abre seu áudio, Esther. Não tá conseguindo? Tá cortando, Esther, seu áudio. Tá. Não tô conseguindo ouvir. Pode jogar. Acho que eu vou lá pra dentro, peraí. Deixa eu ver quanto tempo tá faltando aqui. Onde vai? Pode jogar. Uhum. E aí, tô vendo se eu consigo achar aqui um... Olha aqui, ó. Prof, agora tá me ouvindo? Agora sim, agora tô te ouvindo. Eu vou falar da B. Nas fazendas de cafezais, precisavam de mão de obra. Quando imigrantes chegaram, os portugueses os usaram como escravos para trabalhar. Eles não eram escravos, né? Eles eram trabalhadores livres, eles trabalhavam e recebiam por esse trabalho, então não eram escravos, tá, gente? E não eram os portugueses eles vieram colonizar. Mas nessa época já tinha várias pessoas, já tinha aquela mistura de povos, e nós tínhamos os nossos brasileiros, tá? Pro, eu acabei de fazer a primeira da 2. Tá, o que você Posso colocou? falar minha resposta? Pode sim. Os escravizados trabalhavam geralmente em fazendas de café e etc. Isso, muito bom. Certo? Tá bom. Tá? Então, coloca assim, os donos das fazendas de café ou os cafeicultores, que eram quem cultivavam esses cafés, que eram os donos das fazendas também, né? E aí, esses imigrantes que vieram para o Brasil em busca de melhores qualidades de vida, eles eram incentivados pelo governo. Então, olha só, eu vou ler para vocês eu vou mostrar aqui para vocês um cartaz, ó, eu tenho um cartaz, tá bem pequenininho. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Aqui, ó, tem um cartaz dando os italianos, no caso, aqui foi um cartaz de imigrantes italianos para vir para o Brasil. E eu vou ler como que eles convidavam, como que eles convenciam as pessoas a virem para o Brasil. Então, está dizendo assim, ó, na América, terra no Brasil para os italianos. Não, na América, terra no Brasil para os italianos. Ou seja, está dizendo que no Brasil tem terra para os italianos comprarem. Barcos partindo a cada semana do porto de Gênova. Então, se você quisesse, toda semana tinha barco partindo aqui para o Brasil. Venha e construa seus sonhos com sua família. Uma terra de oportunidades, uma vida de abundância em um clima tropical. No Brasil, você pode ter seu próprio castelo, terra do governo e ferramenta para todos. Então, eles vendiam, como se, no caso dos italianos, se você chegar aqui, ia ter uma terra, ia ter as ferramentas para plantar, ia ter tudo pronto, só para ele construir o castelo, colocar até para construir o seu próprio castelo, né? E aí, quando esses imigrantes chegavam aqui, eles viam que a realidade não era bem essa, né? Então, existia uma grande decepção quando eles vinham. Na viagem já começava essa decepção, porque os barcos eram os navios eram com capacidade para 600 passageiros e eles carregavam, em média, 2.500 pessoas, né? Então, já vinha todo mundo ali amontoado, apertado, enfrentava problemas de má qualidade dos alimentos, falta de higiene nas embarcações. Mas como eles estavam passando, né, por conflitos políticos, por guerras, por graves crises econômicas, então eles preferiam então, vir para o Brasil tentar a sorte, né? E aí, lá na página 284, tem ali um texto, né, sobre essa imigração para o Brasil. E ela diz o seguinte, que o Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido, ou seja, ansioso para receber os imigrantes. Oi. Página 284. Para convencê-los a virem para São Paulo, os agentes valiam-se de toda sorte de expedientes. Mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo, prometia fácil acesso à terra, depois de um curto estágio nas fazendas, e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho que estavam, né, que deveriam ser seguidas na lavoura. Mas, quando eles chegavam aqui, essa decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes, era muito mais difícil de se realizar do que afirmavam as propagandas. Então, como eu disse aqui, né, nesse cartaz. Pro, sua voz tá de robô. Tá robótica? Deixa eu colocar aqui, peraí. Peraí. Tô entrando. Ai, deixa eu
Estão me ouvindo agora? Melhorou a voz? Sim? Ok. Então, essa tá travando até a internet, né? Eu falei para vocês que a internet tá meio ruim hoje. Então, essas propagandas, elas eram enganosas, né? Porque eles vinham achando que seria tudo uma maravilha. E chegava aqui, eles viam que tinha que trabalhar duro, que conquistar as terras não era assim tão fácil, não era assim tão simples. Brove, isso me lembra da música do filme do Aladdin. É um mundo que a pessoa nunca viu. Aí ela chega aqui, acha que é uma coisa linda, maravilhosa. Exatamente. Então, aqui, ó, vários... É que eu vou pegar esse aqui porque ele já está traduzido, tá, gente? Vou pegar esse aqui para compartilhar com vocês, porque esse aqui já está traduzido. Só um pouquinho aqui, tá bem. Ai, meu Deus. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo. É que, na verdade, no Aladim, ele está mostrando o lado bom, né? Do lugar. Nesse caso aqui, eles colocaram que era bom demais para ser verdade. Deixa eu só achar aqui agora, gente, que eu não tô achando. Aqui, o slide. Vou compartilhar aqui com vocês. Meu Deus do céu. Aqui. Alguém está com o áudio aberto? Fecha, por favor. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui o cartaz? Então, tá mostrando ali um navio, tá tudo em italiano, né? Aí aqui, ó, na América. Terra no Brasil para italianos. Então, ele está dizendo que os italianos que chegassem aqui no Brasil, dá a entender, né? Já vão ganhar uma terrinha. Não, deixa que depois eu explico, que é um outro pouquinho. Terra no Brasil para os italianos. E aí aqui embaixo, barcos partindo a cada semana no porto de Gênova. Aí aqui, ó, venha e construa seus sonhos com a sua família. E aqui embaixo, uma terra de oportunidades. Clima tropical, uma vida em abundância num clima tropical. No Brasil, você pode ter seu próprio castelo. Terra do governo e ferramenta para todos. Então, se eu lesse isso aqui e falasse assim, ó, vem, é igual aqueles anúncios que falam, ai, vai lá para Suécia que vai ganhar, Suécia está pagando 5 mil reais para você morar lá na cidade, 10 mil reais para você viver lá naquele país. E aí você vai ver, quando você chegar lá, você vai ver que aquilo ali não é a realidade, né? Não é bem a realidade. Então, agora nós vamos fazer essa correção aqui. Deixa eu só voltar na página da apostila. E eu tenho aqui, então, né, esse texto. E aí, como que eles tentavam atrair as pessoas para migrar para São Paulo? O que eles faziam? Que tipo de promessas, né, eles colocavam, eles faziam para atrair essas pessoas?
De acordo com esse texto que a gente acabou de ler, de acordo com o cartaz que nós vimos agora, como que eles Eles atraíam essas pessoas? Pode falar, Gi. algumas coisas boas, algumas mentiras também, e aí atraíam as pessoas. Então, Só faziam promessas, né? isso. Fazia diversos tipos de promessas e exaltava também as riquezas, né? No caso de São Paulo, as riquezas do café, né? Então, faziam várias promessas e exaltavam as riquezas trazidas pelo café. E o que eles escondiam desses imigrantes? Ah, O trabalho aqui era fácil? não. Eles Era um escolhem. trabalho duro, né? Então, as condições de trabalho eles se escondiam, né? E aí, não era tarde que eles não tardavam a se decepcionarem, né? A decepção dos imigrantes não tardava. Por quê? Porque eles tinham sonhos de ter um pedaço de terra. E esse sonho era mais difícil do que eles imaginavam, né? Quando eles chegavam aqui. Então, quando eles chegavam aqui, eles viam que para conquistar esse pedaço de terra não ia ser assim tão simples, tão fácil como eles imaginavam. E aí nós temos 3 minutinhos, eu vou deixar aqui para vocês fazerem a correção. E aí eu vou dar 20 minutinhos, tá, gente? Entre esse intervalo e a próxima aula, a próxima é português. Aí para dar um tempinho, porque também até eu estou cansada já de ficar na frente do computador. Quem tiver terminado de fazer essa correção, pode estar fechando, saindo da aula, né? Página 284, essa. A gente não se baseia por essa daqui, tá? Porque essa aqui, ela é diferente, 284, ó. E aí, quem for terminando, pode estar saindo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, se vocês precisarem aumentar quem está no celular, é só